Boa noite, sejam todos bem-vindos para esse culto hoje à noite, culto de celebração da ceia, e que a graça e a paz de nosso Senhor seja com todos vocês, amém? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Uma das mensagens no mês passado foi sobre somente Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Neste mês de novembro, nossas pregações, das mensagens dos cultos, vão tratar desses assuntos, de coisas que Jesus mesmo disse quem Ele é. Muitas vezes, ou diversas vezes, Jesus disse, eu sou. Na língua, no original e na língua grega, nós lemos ego eimi. Ego eimi. Vamos dizer juntos? Ego eimi. Ego eimi. Ego eimi significa eu sou. Vamos dizer mais uma vez? Ego eimi. Jesus disse, ego eimi, eu sou. Nós cantamos um hino sobre o grande eu sou. Jesus disse, eu sou ou eu sou. Ego eimi. Você lembra de algumas coisas que Jesus falou? Eu sou? Jesus disse, eu sou a porta. O que mais? Jesus disse, eu sou? Eu sou como? O caminho, a verdade e a vida, sim? Eu sou a videira. Eu sou o pão da vida. Eu sou pão? A luz do mundo. É que tem diversas coisas sendo faladas aí, meu ouvido de idoso tem um pouco de dificuldade de distinguir. Jesus falou diversas vezes, eu sou. O que está por detrás disto? O que está por detrás disso? Nós vamos ouvir algumas mensagens sobre onde Jesus disse, eu sou, nesses domingos do mês de novembro. Quando Jesus andou pelas ruas, pelas estradas da Palestina há 2000 anos, essa pergunta, quem é Jesus, quem é Ele, ela também era feita por muitas pessoas. Muitas pessoas estavam se perguntando quem é Jesus. A uma certa altura, já um pouco mais, Jesus andando algum tempo com os discípulos, Jesus mesmo perguntou, o que é que as pessoas dizem quem eu sou? E aí os discípulos de Jesus dizem, alguns dizem que você é o profeta Elias, que você é o profeta tal, ou algum outro profeta. E Jesus perguntou para ele, e o que vocês dizem quem eu sou? E aí vem a confissão de Pedro, quando ele diz, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles tinham entendido quem Jesus é. Mas essa não era uma unanimidade. As opiniões eram muito diferentes. Tinha pessoas que achavam que é profeta. Alguns chegaram à conclusão que ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, como os discípulos. Os judeus, de modo geral, especialmente os líderes judeus, diziam que Jesus era um impostor. E depois um pouco mais, quando nós olhamos em João capítulo 8, versículo 48, eu vou ler esse versículo, que abre um bloco aqui no texto, eu quero olhar hoje à noite sobre João 8, mas no versículo 48, diz assim, os judeus lhe responderão no meio de uma discussão.
Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Os judeus, a liderança de Israel, que pensava que o Messias deveria vir com muito mais pompa, que deveria vir de uma forma bem diferente. Eles esperavam pelo Messias. Não quiseram aceitar que Jesus veio dentro de uma humildade, veio de uma periferia da Galileia, do norte do país. Seria como para nós, mesmo que Jesus tenha nascido em Belém, a apenas 10 quilômetros de Jerusalém, é mais perto do que daqui até minha casa, porque aqui são 18 quilômetros. Jesus nasceu em Belém, uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Apesar de que as autoridades sabiam, porque quando os magos chegaram e perguntaram para o rei Herodes, pelo novo rei, e ele ficou apavorado com esse negócio lá, e daí ele foi perguntar para as pessoas que entendiam do assunto. Então os escribas, os entendidos, disseram: olha, conforme as escrituras, ele deve nascer em Belém. E os magos vão para Belém e encontram Jesus, o menino lá. E o rei Herodes, que não queria concorrente, mandou matar todas as crianças pequenas de lá, mas Deus tinha avisado antes, e José e Maria tinham fugido já para o Egito, onde ficaram provavelmente 3, 4 anos, e na volta não voltaram para Belém, foram para o norte do país, foram para o nordeste, foram para o sertão do nordeste daquela época, e foram morar, e Jesus criou nesse contexto mais pobre e mais simples, numa cidade pequena. E para eles era estranho, que para eles não queriam, e Jesus era um concorrente para eles, porque as pessoas não estavam mais ouvindo eles assim, porque estavam ouvindo Jesus. O Sermão do Monte termina dizendo assim: Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele tinha uma autoridade, e isso atraía as pessoas. E apesar que esses judeus tinham visto os milagres que Jesus fez, quantos sinais eles tiveram junto e viram Jesus fazer. Viram Jesus expulsar demônios. Daí a conclusão deles: não, ele não expulsa demônios pelo poder de Deus, ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios, por Belzebu, que era o diabo, né? Ele expulsa como, que ele tem demônio, e com o poder dos demônios que ele expulsa. Aqui eles dizem também que ele é samaritano, porque em setembro, acho que o Heraldo trouxe uma mensagem sobre a mulher do poço de Sicar em Samaria, né? E muitos samaritanos tinham crido, e Jesus era bem melhor acolhido na Samaria, pessoas tinham crido nele, confiado nele, enquanto que os judeus eram resistentes a ele. Então, em torno de Jesus havia uma controvérsia muito grande: quem é Jesus? Tanto quanto hoje em dia. E as opiniões eram tão opostas como hoje na política são entre os que são pela direita e são pela esquerda. Tão opostas as opiniões eram com relação a Jesus. Então, esse é o contexto. E o capítulo 8 de João, nós temos um longo debate entre esses judeus, especialmente os líderes judeus, com Jesus. E no começo já desse trecho, desse debate, nos versículos 23 e 24, Jesus diz uma coisa bem interessante, uma coisa que nos chama a atenção, que nos soa um pouco estranho aos ouvidos, para eles de qualquer forma, mas também até para nós. Nós olhamos aqui no capítulo 8, versículos 23 e 24. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados.
E uma coisa mais estranha ainda, está mais praticamente no final todo esse debate de Jesus com os judeus nesse contexto, nos versículos 56 a 58. Aliás, os israelitas estavam dizendo, Jesus, você acha que você é mais importante do que foram nossos patriarcas, Abraão e tal e tal. E aí Jesus diz no versículo 56, Abraão, o pai de vocês, quer dizer, o antepassado de vocês que viveu 2000 anos antes. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha que isso nos leva a pensar muito seriamente. Acho que tem duas coisas que são bem fortes, estranhas no que Jesus diz aqui. Jesus diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ou antes dele nascer, eu sou. A primeira coisa que Jesus está dizendo, que ele existia antes de Abraão existir. Quando é que foi que Abraão existiu? Há 4.000 anos. 2.000 anos antes de Jesus dizer isso aí. Abraão é o pai, o ancestral de todos os judeus, inclusive de Jesus, porque José e Maria também eram descendentes de Abraão e descendentes de Davi. E também eram da tribo de Judá, que vindos da tribo de Judá, por isso, nesse sentido, Jesus, sanguineamente pelo lado da mãe, também era judeu. Também tinha essa origem judaica, israelita. Agora, Jesus está dizendo, antes que Abraão nasceu, em verdade, digo para vocês que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus está dizendo que ele já existia antes do Abraão existir. Isso deve nos levar a algumas conclusões. E não só ele diz que existia antes, como, curiosamente, Jesus não diz, antes que Abraão existisse, eu era, ou eu existia. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. O que há por detrás disso? E aí nós vamos para o Velho Testamento. Quero convidá-los para abrir Êxodo capítulo 3, versículos 1 até 14. Êxodo capítulo 3, versículos 1 até o versículo 14. Desculpe, eu não abri no lugar certo aqui. Esse é um texto onde vem o chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3. Eu vou fazer toda essa leitura com calma e vocês acompanham. Êxodo capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis vem Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículos 1 até o versículo 14. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Entre parênteses, também é conhecido como Monte Sinaí. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. E essa é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste lugar, no Monte Horebe, no Monte Sinaí. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. O nome de Deus. Moisés, pastoreando as ovelhas do seu sogro, chega no Monte Sinaí, ou Horebe, nessa região, na volta daquele lugar, vê uma sarça, um arbusto queimando, que estava em fogo, mas não se consumia. E ele estranha aquilo lá, tenta ir mais perto para ver, porque aquilo lá não era comum. E quando ele tenta chegar mais perto, Deus chama ele: Moisés, Moisés. Ele diz: eu estou aqui. E Deus diz: não chega mais perto. E tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E aí Deus chama, vocaciona, Deus se apresenta e diz: olha, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus pais, o Deus dos antepassados, dos patriarcas, dos antepassados que viveram 300, 400, 500 anos antes, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus dos antepassados que me conheceram como Deus, por meio de quem se formou o povo de Israel como um povo de Deus com quem Deus teria uma missão neste mundo. E se apresenta para ele e diz: olha, agora é o seguinte, eu estou vendo o sofrimento dos descendentes de Abraão, do meu povo aí no Egito. São 400 anos praticamente, mais ou menos 400 anos que eles estavam lá. E tinham sido escravizados. E estavam passando séculos de escravidão e cada vez pior. Sofrendo debaixo de uma escravidão, debaixo dos egípcios. E Deus resolve libertar o seu povo e chama Moisés para essa tarefa. E Moisés diz: mas quem sou eu? Esse é o governante mais poderoso daquela região do Oriente Médio, norte da África e todo o Oriente Médio. Era o império daquela época. Era o governante, o rei mais poderoso que existia, que tinha o título, os reis do Egito sempre tinham o título de faraó.
Como é que eu vou tirar os israelitas como escravos de um homem poderoso, cheio de exércitos, o maior exército daquela época? Tem. Qual é a chance? Não tem. Aliás, ele vem com um monte de desculpas. No capítulo 3 e 4, o Moisés vem com uma desculpa atrás do outro para não ir. Para esse chamado que Deus o chama. Deus diz, olha, eu vou estar com você. Aí tem que confiar, né? Ou você confia que Deus está com você, ou você não confia. Quando você está diante de uma tarefa difícil, de um trabalho difícil, diante de uma missão difícil, ou você confia em Deus ou não confia. Quando você tem uma dureza, coisa dura, difícil na vida pela frente, que é um desafio grande, você tem duas opções. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Se você não confia, você vai tentar fazer de tudo para cair fora. Tentar cair fora e tentar se esquivar do jeito que conseguir. Provavelmente vai se dar mal. Mas Deus disse, eu vou estar com vocês. Aliás, foi o que Jesus também disse. Quando ele deu a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, e de fazer discípulos de todas as nações, Jesus acrescenta dizendo para nós como discípulos, disse para aqueles discípulos também, diz, eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estou com vocês sempre. É o que Jesus também diz. E Deus disse, olha, você vai ter, eu vou te deixar como sinal de este lugar onde você está aqui, junto ao Monte Horebe, depois que você tirar esse lá, é aqui que vocês vão prestar um culto vão vir prestar um culto para mim. Vocês vão vir para adorar. Vai servirá como sinal. E de fato aconteceu. Algum tempo depois, de fato, depois que Moisés tirou, veio com o povo, ele não foi direto para a terra prometida, ele foi para esse monte, para prestar culto. E é ali que Deus dá os 10 mandamentos e toda a orientação, organiza eles espiritual e nacionalmente como um povo, como uma nação. E aí o Moisés disse, pois é, mas tem um outro problema. Não é só com o faraó, tem um problema também com os próprios povos de Israel. Eu vou chegar neles e vou dizer, o Deus dos antepassados de vocês, de Abraão, Isaac e Jacó, que viveram aí 300, 400, 500, 600 anos antes, me enviou. E eles me perguntaram, como é o nome desse Deus? O que eu vou dizer? E aí, é interessante a resposta de Deus. Deus diz, Yahvé, Yahvé. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou é nome? Não sou ser nome, né? Eu sou é um nome? Não parece, né? Mas Deus diz, eu sou o que sou. E você vai dizer para eles, o eu sou é que me mandou tirar vocês. Que está por trás desse nome que Jesus depois também diz, eu sou? Que está por detrás disso? O que significa este nome estranho, esquisito de Deus? Em primeiro lugar, isso significa que Deus é misterioso. Que Deus é humanamente incompreensível para nossa mente. Deus não cabe em nossa compreensão e nos 1.500 gramas de miolo que nosso cérebro contém. Não dá para botar Deus ali dentro. Não dá. Deus é muito maior. Por isso que o canto antes, o hino diz, o grande eu sou. Eu sou o grande eu sou. Deus é muito, muito, muitíssimo mais além, maior, misterioso do que nossa mente consegue compreender. Essa é a primeira coisa.
Segundo lugar, significa que Deus é sempre presente. É interessante que Deus disse, não, Deus diz, eu sou aquele que era no tempo, né? Não, Deus diz, eu sou. Eu sou não é no passado. Eu sou é presente. Deus sempre é presente. Possivelmente, nós temos uma noção de passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Mas Deus sempre é presente. Porque Deus não está limitado como nós há uns 80, 90, talvez 100 anos de vida. Aliás, muitas vezes nem não chega aos 80. Graças a Deus, louvado seja Deus quem chega aos 80. Né, dona Nide? Falta um ano. Um ano. Um ano vai chegar nos 80. Nem um ano. Mas Deus diz, Ele não diz eu era. Deus pode não ser compreensível. Ele pode ser um aspecto que vai muito, porque ele vai muito além, é mistério para nós, nós nunca vamos entender Deus, porque se nós também compreendêssemos totalmente Deus, nós seríamos Deus e não Ele. Tá? Pode ser que nós não compreendemos Deus, e muitas vezes não compreendemos, em muitos aspectos e situações da nossa vida, mas Ele sempre está presente. Ele sempre está presente na sua vida, nas boas, nas ruins, nas grandes, nas pequenas, nas públicas, nas privadas. Deus sempre está presente conosco. Assim como Jesus disse, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Também esse eu sou que sou, para meu ver, significa que Deus é incomparável. Eu sou que sou, porque não dá para comparar. Não dá para descrever quem é Deus como é Deus. Não há nada o que se possa comparar a Deus. Ele é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Aliás, o eu sou é o único Deus. Ele disse no primeiro dos 10 mandamentos para o povo de Israel, que depois Moisés tirou do Egito, e quando eles chegam ali no Monte Horebe, no primeiro mandamento Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus. Não tenhas outros deuses além de mim. Não me troques por outra coisa que você põe na frente de mim, porque não tem outro Deus. Qualquer outra divindade que tenha é produto da imaginação e das mãos humanas. E são coisas que não são Deus e são ridículas em si. Se nós queremos comparar essas coisas, qualquer estátua, qualquer imagem, qualquer ideia de outra divindade, seja ele também coisas que não são tão visíveis, com dinheiro pode se tornar nosso Deus, ou outras coisas, são ridículas diante de Deus, são insignificantes, são tudo coisas que se vão. Deus não. Qualquer outro Deus, Deus não é. Não passa de uma ridícula imagem criada pelo ser humano. Não tem outro Deus. Também esse eu sou o que sou é de alguma forma um círculo fechado. Para quem não crê, que não põe sua fé em Jesus, não põe sua fé em Deus, não é reconciliado com Deus pela fé em Jesus, esse eu sou, ele permanece um mistério. Permanece algo que é impenetrável. Não significa nada no fundo. Para estes,
O grande nome é um mistério incompreensível e permanece uma coisa incompreensível, porque ele permanece um círculo fechado onde eles estão de fora. Já para os que colocaram sua confiança nele, que creem nele, estão dentro desse círculo. E Deus começa a se revelar para essas pessoas sob muitos aspectos diferentes. À medida que as necessidades e a realidade da vida vão confiando em Deus, Deus vai se revelando para eles. Assim, por exemplo, a primeira experiência que depois os israelitas fazem ao sair do Egito, eles milagrosamente conseguiram sair daquela escravidão, com sinais estrondosos que Deus fez, com aquelas pragas que sobrevieram aos egípcios, e finalmente com aquela última de onde veio a Páscoa, porque significou a morte, e para o povo de Deus significou a vida, foram poupados da morte. Eles saem da escravidão, eles experimentam a libertação da escravidão, passam pelo Mar Vermelho, que também não entendemos direito como é que foi esse negócio, mas foi. E a primeira experiência que esse povo faz, eu sou o libertador de vocês. Eles experimentam que esse Deus é um Deus que liberta. Você pode passar por muitas escravidões diferentes. Pode ser por causa de ocultismos, de envolvimentos com coisas ocultas, pode ser por causa de vícios, de drogas, pode ser por causa de outras coisas. Mas Jesus o Senhor, eu sou o teu libertador. Ele é o teu libertador. Ele põe sua fé nele. Ele é o seu libertador. Também, logo meio em seguida, em Êxodo 15, versículos 26, lá fala, eu sou o Senhor que os cura. Na realidade, a palavra ali no original de novo é Yahvé, cura. Às vezes tem um hino que nós cantamos, Yahvé Jirá, o Deus que cura. E aí o povo foi experimentando diante das doenças no meio do deserto agora, sem recurso hospitalar, sem médicos, eles eram escravos, os médicos eram os egípcios. Quem curava eles? Era Deus que curava eles. E eles experimentam que Deus é um Deus que cura. Então eu sou aquele que cura. Assim também há coisas das quais às vezes nós não conseguimos, nós podemos nos voltar para Deus. Às vezes são doenças emocionais, são psicoemocionais. Nós temos um Deus que nos sustenta e cura no meio desse processo. Ou eu sou aquele que cura. Ou nós observamos em Êxodo 17, 15, onde Deus diz, o Senhor, ou eu sou, né? Aí agora o próprio líder do povo agora fala, Moisés fala, ele experimenta que onde Deus diz, eu sou a tua bandeira. Tua bandeira? Nos últimos tempos nós vemos muita gente com bandeiras de cores diferentes. A nossa bandeira é o eu sou. Essa é a nossa bandeira. A nossa bandeira é o eu sou. É o reino do Senhor. Essa é a nossa bandeira. É nessa que nós confiamos. Porque isso estava no contexto de batalhas que eles enfrentaram no deserto, tiveram que enfrentar, acho que foram as amalequitas ou algum povo. E esses povos vinham com bandeira na frente. Até hoje, nas guerras, normalmente tem bandeira na frente. Israel não tinha bandeira assim. E eles experimentam que Deus, o eu sou, é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira, que vai à nossa frente. Porque eles, quando iam à frente,
os sacerdotes iam na frente, depois com aquela tábua com os 10, levando os 10 mandamentos, né, com a arca, que simbolizava, que sinalizava a presença de Deus. Deus é a nossa bandeira. Também em nossa vida, que Deus seja a sua bandeira. Que Deus seja a sua bandeira. Em Juízes 6:24 ele diz, o Senhor, ou eu sou a paz. Ele é a paz. Às vezes a vida está tão agitada e às vezes tem guerras também. Nós, felizmente, não temos guerra e espero que nunca nenhum de nós experimente o nosso país em guerra. Mas eles experimentavam, tinha muitos povos, com um povo reduzido em tamanho, pequeno, cercado, experimentaram muitas vezes guerra. E experimentaram que precisava, tudo que precisava para poderem ter o que comer, ter tranquilidade, ter as famílias, as coisas, né, no lugar. Eles precisavam de paz, experimentar. Deus é a nossa paz. Eu sou a paz. Também na nossa vida, que o eu sou seja a sua paz. Ou em alguns dos trechos fala, eu sou, Yahvé proverá. Eu sou o que provê. Você pode passar coisas de necessidades. Pode acontecer que te faltam coisas essenciais na vida. Às vezes é saúde, às vezes é comida, às vezes é emprego. Mas a experiência que eles foram fazendo de esse eu sou o que provê. Eu sou a tua provisão. Com isso, esse eu sou começa a ser preenchido. Eu sou a paz, eu sou a tua bandeira, eu sou o teu libertador, eu sou com diversas coisas de acordo com a experiência, com as necessidades. É como um cheque preenchido, assinado, um cheque que está por ser preenchido, onde Deus diz, Deus assina, ele diz, preencha conforme a sua necessidade. E é claro que a primeira coisa que nós precisamos é a salvação, a reconciliação com Deus. Deus é a nossa reconciliação. E a sinalização concreta de que Ele nos libertou da nossa escravidão do pecado, da morte, do diabo. A sinalização disso está na cruz de Jesus Cristo e na celebração da ceia. Ela é de uma forma que nós celebramos essa libertação que o Senhor nos concedeu. Bem, com isso eu quero voltar de novo para o Novo Testamento, porque agora, para esses líderes, para esses escribas e líderes judeus, nessa longa discussão, conversa que tem lá em João capítulo 8, Jesus disse, antes que Abraão existisse, ou antes de Abraão nascer, eu sou. O que Jesus está dizendo com isso? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é o eu sou. Aquele que apareceu para Moisés. Jesus é Deus. Ele está dizendo a respeito de si mesmo, eu sou Deus. Vindo em forma de um ser humano neste mundo, para nós podermos entender e sermos reconciliados de novo com Deus. Mas ele diz, eu sou. E quando Abraão nasceu, eu já sou. Jesus já existia. Aliás, desde antes deste universo, esse mundo ser feito. Ele já está, já é. Sempre presente. E for até onde for para o futuro, Jesus é. O eu sou. Agora,
Nós vamos ter algumas mensagens durante os próximos cultos, onde Jesus especifica um pouco alguns aspectos disso, do que Ele é para nós. E que são muito importantes para nós. Mas há uma primeira coisa que talvez de fato deveríamos ter em mente, isso que ele diz aqui em João 8, versículo 24. Jesus está dizendo, ele faz um certo alerta para os judeus daquela época, que tinham visto todos os sinais de Jesus, inclusive ressurreições que Jesus tinha feito, como dois jovens, uma jovem, uma moça, um rapaz. Lázaro provavelmente nessa época ainda não tinha sido ressuscitado por Jesus, mas tinha visto todos os enormes sinais que Jesus, ou todos os ensinos de Jesus, mas eles não queriam aceitar. Eles se fecharam para isso. Mas Jesus alerta eles, ele diz assim: eu lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Isso foi um alerta para aqueles judeus, mas continua sendo alerta para nós. Continua sendo alerta hoje em dia. Se você não crer que Jesus é o eu sou, você vai morrer com seus pecados. E diante disso, diante dessa discussão com os escribas, com os judeus, em si só sobraram quando Jesus faz essa afirmação, duas alternativas. Ou eles caem de joelhos, reconhecem que ele é o eu sou, que ele é Deus, e reconhecem que Jesus, que é Deus presente no meio deles. Ou eles julgam Jesus como um doido, está falando besteira, está falando doideira aí, alguém que está maluco, além de samaritano e endemoniado, ainda é maluco. E fazem o que eles, na realidade, fizeram. O que diz o último versículo de João capítulo 8? Essa é a segunda opção. Lá nós lemos no versículo 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Toda essa disputa, essa conversa longa, aí de João 8 aconteceu no pátio do templo, na área do pátio do templo. E naquela época o templo ainda estava em reformas, tinha muita pedra para jogar. Mas eles tomaram a opção de rejeitar Jesus. Também nós temos aliás, só para dizer, não era a hora de Jesus. Porque não era este cálice que Jesus ia tomar. Não o cálice do apedrejamento. Jesus iria tomar um cálice muito mais sofrido, muito mais dolorido, que seria a crucificação. Não era esse o cálice. E Jesus ali sai fora, porque não era o cálice dele. Esse cálice. Quando acontece a cruz, Jesus silencia. E mesmo quando um Pilatos pergunta, tu és rei? Porque estava sendo acusado de rei, ele disse, tu dizes. Mas o meu reino não é desse mundo. Porque se ele fosse desse mundo, providenciaria os soldados e as armas para esse momento. Meu reino é outro. É interessante nós olharmos para Jesus. Ele foi para a cruz conscientemente para resolver o nosso problema, do nosso pecado que nos separa de Deus, para nós não morrermos nos nossos pecados. E nós só temos diante de Jesus essas duas opções. Ele disse, eu sou ou eu sou. Ou nós cremos, ou nós o rejeitamos. De alguma forma. Se você crê
que Ele é o eu sou. Então, quero convidá-lo a alegremente participar da ceia. Alegremente participar da ceia. Porque você está reconciliado com Ele. Aí você não vai ver a morte. A separação eterna de Deus. Amém?